quero que você abra comigo a palavra do Senhor para uma reflexão. Não é uma pregação, uma reflexão. Abra comigo em Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38. Leia comigo o versículo 16. Isaías, capítulo 38, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Amém. Irmãos, este versículo está inserido no salmo feito pelo rei Ezequias. O rei Ezequias adoeceu gravemente, mortalmente. E o rei Ezequias, em sua enfermidade, em sua dor, em sua angústia, em sua aflição, ele disse a Deus: Senhor, por tuas disposições vivem os homens. Amados, quando nós olhamos para esse texto da palavra, por essa citação do rei Ezequias, Senhor, por estas tuas disposições, o que vem a ser estas disposições? Ele estava doente, ele estava enfermo, e diz o texto anterior que ele estava com os olhos voltados para o alto, voltado para Deus, com os olhos voltados para Deus. E aqui o texto mostra que o rei Ezequias reconhece essas disposições divinas. Que vem a ser estas disposições divinas? Olha como o texto diz, e você pode conferir de novo no texto: Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens. O que vem a ser estas disposições de Deus? Que fazem com que os homens vivam. O rei Ezequias admite que a sobrevivência humana, que o viver humano depende das disposições divinas. Eu, você, nós que estamos aqui, só estamos vivos por causa destas disposições divinas. Só por isso. Não é porque somos bons, porque somos melhores, mas por causa destas disposições divinas. E ele diz: vivem os homens. Ele admite que na terra a sobrevivência, a vida humana depende destas disposições divinas. Irmãos, ao ler esse texto, ao ouvir a voz de Deus nesse texto, eu entendi que eu sobrevivi, eu estou vivo, eu passei por lutas e tenho passado por aflições desta vida e tenho conseguido sobreviver só por causa das disposições divinas. Meu irmão, quanta angústia, quanta luta, quanto perigo, quanta dor, quanto sofrimento, quanta aflição, quanto amargura nós já enfrentamos nesta vida e até em alguns momentos achávamos que não íamos sobreviver, mas por causa destas disposições divinas nós estamos aqui louvando a Deus, nós estamos aqui cantando ao Senhor, estamos aqui presentes. O que são estas disposições? Há várias traduções para esse texto. E esse texto aqui, quando fala de disposições divinas, fala de interferências divinas.
Essas disposições divinas são interferências do alto. Sabe, aqueles momentos difíceis da nossa vida. O rei Ezequias estava doente, mas houve uma disposição divina. Ele mandou o profeta volta e diz para o rei Ezequias que eu ainda dou 15 anos de vida. São essas interferências divinas, essas interferências que faz com que o homem continue a viver. E o rei Ezequias reconhece que é por causa destas interferências de Deus que a gente continua sobrevivendo. Há dias que a gente pensa que vai sucumbir, há dias que a gente pensa que vai evaporar, há dias que a gente pensa que vai desaparecer e subitamente, repentinamente, há uma interferência divina nas famílias, nas nossas vidas, que faz com que o quadro mude, que faz com que a situação mude e a gente continue a viver. Senhor, por causa destas tuas disposições, essas interferências de Deus. Esta palavra aqui também pode ser traduzida como feitos divinos, feitos de Deus. Senhor, por causa dos teus feitos. Quantas vezes nós presenciamos os feitos de Deus, as realizações de Deus. O Deus que interfere, mas o Deus que faz, o Deus que realiza. Quantas vezes nesta vida nós experimentamos isso? Aqueles dias, aqueles momentos que nós achamos que não tem mais saída. E de repente Deus resolveu fazer algo extraordinariamente maravilhoso. Essas disposições são interferências, são feitos de Deus. O Deus que vem para fazer, o Deus que resolve fazer, o Deus que decide fazer. Deus não tinha obrigação nenhuma de curar o rei Ezequias. Ezequias estava com uma ferida mortal, estava com uma úlcera. E diz a palavra de Deus que Deus o curou. São os feitos de Deus. E sabe como Deus fez isto? Deus ordenou que uma pasta de figo fosse colocada na úlcera e ele ficaria bom. Nas mãos de Deus uma pasta de figo funciona. Um emplasto funciona. Nas mãos de Deus um médico funciona. Nas mãos de Deus um remédio funciona. Nas mãos de Deus coisas simples funcionam. Essas são as disposições de Deus. Algumas vezes Deus vai curar, não diretamente porque oramos, mas usando mecanismos e usando coisas desta vida. E Ele fez assim com o rei Ezequias. São estas disposições de Deus que fazem com que os homens vivam e sobrevivam. Se não fosse isso, irmãos, o planeta Terra estaria destruído. Tantas epidemias, tantas enfermidades, tantos vírus, tantas bactérias poderiam nos destruir de repente. Mas estas interferências de Deus, estes feitos de Deus, faz com que os homens sobrevivam. Quantas epidemias nos nossos dias. E não sei como é isso, mas de repente, de uma hora para outra, se acaba. Na peste bubônica, ratos apareceram na Europa de todos os lados, de repente uma epidemia. A Europa foi infestada de ratos. Morreram centenas e milhares de pessoas. Parecia que a Europa ia ser devastada. A igreja começou a orar. O povo de Deus começou a clamar. E repentinamente os ratos desapareceram. Os feitos de Deus. Deus faz o que Ele quer. Ele manda rato e Ele tira rato.
Ele faz. Por estas disposições vivem os homens. Se não fossem essas disposições de Deus, essas epidemias acabariam com o mundo, mas de repente Deus põe um fim. A Bíblia diz que Deus é que põe termo à guerra. A guerra vai só onde Deus quer. É Deus que para, porque sobre Deus está o governo do mundo. Ele elimina as epidemias, Ele põe termo à guerra, Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança e joga os carros no fogo. Por essas disposições divinas vivem os homens. Interferências, feitos. Essas disposições de Deus são prodigiosas. São interferências, são feitos e são prodigiosas. São prodígios de Deus. De repente Deus faz algo que a gente imaginava que seria impossível acontecer. É um prodígio de Deus. Essa disposição de Deus de realizar um prodígio. De fazer algo inédito. De fazer algo inaudito. Lembro da oração de Moisés, quando aflito, acusado, orou e pediu para que Deus fizesse algo inaudito. E Deus abriu a terra, engoliu e tragou os rebeldes. São esses prodígios de Deus que acontecem no cosmos, na natureza, esses prodígios de Deus que faz com que os homens sobrevivam. São interferências, são feitos e são prodígios. Já pensou se Deus dissesse não chove mais sobre a terra? O que aconteceria com o mundo? Mas às vezes Deus diz não vai chover por 3 anos e meio. E 3 anos e meio, 7 anos, é o suficiente para devastar uma terra. Aí de repente Deus resolve fazer um prodígio. Aí o Elias vai e ora. E aparece uma nuvem do tamanho da palma de um homem. E avisa Acabe que vai chover e vai chover muito. Depois de 3 anos e meio de sequidão, de estiagem, se chover. Deus, essas disposições de Deus faz com que os homens sobrevivam. Todo ser. Interessante que tem uma tradução que diz, além de homens, diz que todo ser vivente. E eu achei interessante, todo ser vivente, porque se não chove, os animais não podem sobreviver, o homem não pode sobreviver se não há chuva. Quem vai sobreviver? E eu gostei da tradução porque diz, todos os seres viventes. São essas disposições de Deus. Deus está lá no trono, aí a gente está aqui na terra, angustiado, aflito, enfermo, sofrido, padecendo. Aí Deus diz, vou interferir nesta situação. Vocês não estão percebendo uma interferência de Deus lá no Planalto? Vocês não estão percebendo uma interferência de Deus na nação brasileira? Vocês não estão percebendo isso? Dá a impressão que Deus diz, chega! Interferiu. Coisas feitos de Deus neste Brasil. Você percebe isso? Você está atento ao que Deus está fazendo? Não é momento para a gente se desesperar e para a gente glorificar a Deus, porque coisas encobertas estão vindo à tona. Coisas camufladas estão eclodindo. São as interferências de Deus, são as manifestações de Deus, são os prodígios de Deus que nós estamos presenciando.
por causa destas tuas disposições, vivemos homens. Que disposições, irmãos? Como nós poderíamos então olhar para esse texto e o rei Ezequias está olhando para Deus, olhando para os céus? Isso aqui é um salmo e ele está dizendo é por causa dessas disposições. Aí ele diz, por elas eu também dependo. Olha como é que diz o texto, você pode conferir nesta reflexão aí. Olha como é que diz o texto, o versículo diz assim, inteiramente delas depende o meu espírito. E o rei Ezequias está ali dizendo, Deus, eu dependo dessas tuas disposições. Irmãos, estas disposições de Deus, podemos chamá-las de bondade de Deus, podemos chamá-las de misericórdia de Deus, podemos chamá-las de providência de Deus, podemos chamar de graça de Deus. Essas disposições de Deus são a longanimidade de Deus, a fidelidade de Deus, são essas disposições, esses atributos comunicáveis de Deus, que faz com que hoje eu esteja aqui, diante dos irmãos, que essa igreja esteja aqui, que o Brasil ainda sobreviva, que as nações ainda sobrevivam. São estas disposições de Deus, graciosas disposições, misericordiosas disposições. São estas disposições de Deus, bondade, fidelidade, longanimidade. Você já entendeu isso? O rei Ezequias entendeu. E ele diz, o meu espírito depende inteiramente dessas tuas disposições, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos orar a Deus e dizer, Senhor, eu dependo destas tuas disposições, desse derramar de graça, desta bondade, desta fidelidade de Deus, deste amor de Deus, desta bondade de Deus. Oh, meu querido, quando nós entendemos isso, seremos diferentes. O rei Ezequias entende isso. Ezequias aqui expressa em louvor a Deus, eu reconheço estas disposições do Senhor, que faz com que todos os homens sobrevivam. E Ezequias não é uma exceção, um rei que não precisa dessas disposições. Eu sou rei, eu não preciso. Eu estou no trono, eu não preciso dessas disposições. Pelo contrário, eu dependo inteiramente destas disposições. Quem se aventura a dizer que não depende dessas disposições de Deus, um dia há de ver, um dia há de sentir. Eu tenho um colega, que o avô dele era ateu. E um dia ele adoeceu. E adoeceu gravemente. E quando ele adoeceu, ele orava e dizia, meu Deus, tem misericórdia de mim. E ele ficou bom. São essas disposições de Deus. Como é que Deus atende a oração de um ateu? Estava em Fortaleza e um coronel da aeronáutica contou-nos. Ele não era crente, nem frequentava igreja. E ele saltava de paraquedas. E de repente ele saltou de paraquedas. Acostumado, tinha habilidade para isso. Paraquedas não se abriu. Pode o paraquedas de um coronel não se abrir? Não se abriu. Mas ele era coronel. E ele, desesperado, imagine a velocidade, e descendo, e descendo, e descendo, e descendo, e descendo. Quando ele via que não tinha mais jeito, ele gritou, Jesus! O paraquedas se abriu. E ele estava lá na igreja presbiteriana de Calcaia contando isso para a gente. Ele era espírita. Ele gritou por Jesus. Deus ouve a oração de um espírita. Deus ouve a oração de um ateu. São essas disposições
que fazem com que a gente viva, irmãos. Você em pecado, você em rebeldia, você fazendo as coisas erradas, mas de repente no desespero você grita, meu Deus! E Ele te socorre, e Ele te ajuda, e Ele vem ao teu encontro. São estas disposições de Deus que fazem com que os homens sobrevivam. Se não fosse isso, aquele ateu tinha morrido. Quantos ateus estão vivos, irmãos? Quantos rebeldes estão vivos? São estas disposições, meu irmão. Meu irmão, não confie em prata e ouro. Não confie nisso. Isso perece. Isso é limitado. Confie no Senhor. São estas disposições que fazem com que os homens sobrevivam. Nesta noite, eu reconheço que dependo inteiramente dessas disposições de Deus. Para me alimentar, para me vestir, para viver, para sorrir, para cantar. São estas disposições de Deus que fazem com que esta igreja esteja viva, este grupo esteja cantando. São estas disposições. Irmãos, eu fico impressionado com Deus. Eu estava pensando o que eu vou ministrar lá para o grupo. Eu estava lendo essa semana esse texto. Esse versículo borbulhou. Esse versículo falou comigo. Esse versículo se transformou em oração. Eu orei a Deus e disse, é verdade, Senhor. São estas disposições que fazem com que eu esteja vivo. São estas tuas disposições misericordiosas. Fazem com que eu sobreviva. Olho para Vladimir aqui, bem na minha frente. Levanta a mão e Vladimir. Vladimir sofreu um acidente. Ficou em coma quanto tempo, meu irmão? Quase uma semana em coma. Parecia que nem ia ter esperança. Mas a disposição de Deus. E ainda disseram que ele ia ficar louco. Que ele não ia mais raciocinar direito. Ele está bem, irmão? Está melhor do que antes. Olha aí, irmão. Foi quebrado. Esse irmão está cheio de platina ali. Não pode nem entrar no banco. Senão apita tudo. Então, são essas disposições de Deus. Faz com que seus filhos estejam vivos. Seus esposos, suas esposas. Faz com que a gente esteja vivo, irmãos. Se dependesse do maligno, se dependesse de Satanás, ele acabaria todo mundo. Ele estragaria a nossa vida. Mas as disposições de Deus têm nos mantido vivos, nos mantido em pé. Louvado e bendito seja aquele que está sentado no trono, que rege e governa o mundo. São essas disposições de Deus que têm impedido que certos movimentos que tem no mundo destruam o mundo. Você não imagine que Osama Bin Laden tinha um desejo de destruir, quem sabe, tanta gente. Você não imagina que Saddam Hussein gostaria de destruir tanta gente. Você não imagina o quanto homens poderosos desejaram acabar com o mundo. Mas as disposições divinas preservaram o mundo ainda sobrevive, estamos aqui, louvado seja Deus, ainda tem água no planeta, ainda tem chuva, ainda tem animais, o planeta ainda produz, semente que ainda cai na terra, ainda germina, são estas disposições tuas, Senhor, que faz com que os homens sobrevivam. Nós estamos vivos por causa disso. Irmãos, são essas disposições divinas. Deus, talvez você já passou por aperto, perdeu o emprego, e agora como vamos sobreviver? E Deus deixou, e você agoniado, e de repente você passou no concurso, e de repente a porta se abriu. Foram estas disposições de Deus que fizeram isso na sua vida, e agora você precisa glorificar a esse Deus. Fique em pé e vamos glorificar ao Deus dos céus, em nome de Jesus. Senhor, por causa destas tuas disposições, vivem os homens.
Eu queria muito, muito, muito que você hoje saísse daqui com esta palavra. Isaías 38, 16. Vamos repetir o texto? Isaías 38, 16. Deus já te livrou, Deus já te guardou, Deus já te protegeu, Deus já fez prodígios, Deus já interferiu, Deus já fez coisas maravilhosas na sua vida. Então levante a mão aos céus e agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor. Toda a igreja orando, agradeça a Deus. Lembra do que Deus já fez na tua vida, recorda do que Deus já fez. Lembra daqueles dias difíceis, que você chorou, que você gritou, meu Deus, e o Senhor veio ao teu encontro. A palavra do Senhor diz que o Senhor curou Ezequias. Deus deu saúde para ele de novo. Estava com enfermidade mortal. São estas disposições do Senhor. Te agradecemos, Senhor. Eu particularmente quero te agradecer. Eu reconheço estas tuas disposições na minha vida. Desde quando fui gerado, quando eu nasci, quanta coisa aconteceu. Eu estou impressionado contigo, Deus, com estas tuas disposições diárias, cotidianas, que tem feito que a gente viva, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmão.